Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique Guimarães e o papo de hoje é sobre as fotos promocionais da terceira parte que a gente está chamando aí, né? Ou seja, dos episódios extras da 10ª temporada de The Walking Dead. A gente fez essa análise e esse debate dessas fotos lá no canal da Take04 junto com o Luke, que faz o podcast aqui com a gente, e ficou muito legal. Então, para nos dar essa força, dá um like no vídeo, se inscreve no canal que a gente está começando aqui no YouTube e vai nos ajudar muito se você fizer aí a inscrição no canal, dar o like no vídeo, mandar para quem gosta aí de The Walking Dead também. E então, bora pro vídeo, acompanha aí que ficou muito legal. Fala galera, bem-vindos aqui a mais um crossover entre Take04 e Papo Walker. E tá chegando aquela hora que a gente mais espera, que é a estreia dos novos episódios da série principal de Walking Dead. Já faz muito tempo que a gente tá olhando trailer, que a gente tá olhando fotos, tá chegando a data e aquela ansiedade tá aumentando. E a gente veio hoje aqui pra fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer. Na verdade, é aquela segunda coisa que a gente mais gosta de fazer, que a primeira é assistir os episódios, né? A segunda coisa que é conversar e teorizar sobre. E aí, Henrique, tudo certo? Fala, Luke, beleza? Vamos lá, bastante material. Chegou nessa reta aí, final de episódio, cada vez mais eles estão bombardeando a gente com coisa aí pra já levar o hype, tá conseguindo, a gente já tá louco pra ver esses episódios aí, então a gente tem vários materiais pra olhar aí e vai já ir matando a saudade, né, dos episódios. Exato, cara, exato. E a primeira coisa, assim, direto, né? A gente teve a primeira foto que saiu, né, num conjunto de fotos ali, que na verdade que saíram, que foram liberadas ali pra gente poder ver sobre esses novos episódios. Cara, é uma foto que resume muito algo que a gente estava muito tempo esperando para saber como é que foi, como é que não foi, como é que esse personagem tão odiado, amado, querido, né, por todos os fãs de Walking Dead, como é que foi o passado dele. Cara, que é o Negan com uma bela mulher no seu colo. Essa bela mulher está com cabelo colorido. E quem é essa mulher, Henrique, que está ali? Essa mulher é a Lucille, que não é o Taco, no caso, né? Ela veio antes do Taco, o Taco é justamente em homenagem a ela, que é a mulher dele. E é legal, assim, até fazendo um comentário dessa terceira parte que a gente diz dos outros episódios. O episódio do Negan, né? Que inclusive vai ser o episódio especial dele, o 22. Inclusive, a gente já teve um vídeo que a gente falou aí da sinopse do episódio, né? Você pode ver lá no detalhe cada sinopse que a gente fala. Mas a Lucille, a gente sabe que ele fala até na série lá que ela morreu de câncer e tudo mais. Pra Alpha, ele fala isso. Só que a gente não sabe nada, como aconteceu. E agora, a gente, apesar, né, olhando essas fotos aí, esses materiais, a gente já vai entender muita coisa. Até entender por que o Negan é do jeito que ele é, né? Então, essa primeira foto aí, eles mostram o casal apaixonado ali, ela no colo dele, né? Parece ali, eles estavam numa janta e tal, e aparentemente já era no Apocalipse, né? A gente vê ali algumas coisas que antes Sim. E durante o Apocalipse, né? Esse também tem um outro detalhe em relação a isso, né? Sim. Porque não dá pra imaginar que eles estão numa situação romântica. A gente conhecendo como a gente conhece o Walking Dead, cara. Eu duvido que eles vão voltar no momento né, acontecer todo o apocalipse, assim. Eles não vão voltar a esse ponto, né? Acho que também eles já estão inseridos ali em tudo que tá acontecendo, assim. Porque se eles Sim. voltarem, cara, também é uma coisa que eu ia achar, muito massa. Porque essa é uma coisa nova. Tá nova Sim. Porque faz muito tempo que a gente não vê esse mundo antes, né? Porque a gente viu lá no começo do Walking Dead, lá, aquele mundo antes breve, e depois nunca mais também. Não, eu vou te dizer, cara, já te interrompendo aí, mas eu acho que essa foto, ela conta um pouco disso, tá? Eu acho que talvez eles nem se prendam muito a essa questão de nos dar uma data exata de cronologia, não é antes ou depois, é tantos dias, mas eu acho que vai mostrar muito o início, assim, de como começou, né? Então, se não vai ser antes, eu acho que vai ser bem no início, vai trazer, talvez, mais aberto essa questão cronológica, mas vai nos mostrar o início, tanto que a gente vai ver. Eu tô acreditando que a gente vai ver um outro Negan, assim, irreconhecível, né, em questões de atitudes e personalidade, assim, eu acho que o Negan que a gente viu na série The Walking Dead, ele vai ser muito, muito diferente do que a gente vai ver no flashback, então isso, né, demonstra que foi um tempo bem lá no começo do apocalipse mesmo, né. Já vamos dar aqui um breve cenas do futuro, teremos um vídeo, né, que nós faremos dos vídeos do Walking Dead.
E em um dos vídeos do Walking Dead a gente tem exatamente isso, né? E, cara, esse episódio aqui pra mim é o episódio final, né? Como tu falou ali, dessa terceira temporada. Terceira parte aqui que vai ter dessa 10ª temporada. E é o episódio que eu mais tô esperando pra ver. Cara, desde a sexta, no final da sexta, início da sétima, lá, eu quero ver o momento que a Meg estiver na frente do Negan pra conversar com ela, entendeu? Eu quero ver esse momento. Mas num desses vídeos, cara, tem uma coisa que bate muito com tudo isso que eu tô falando, né? Aquele Negan antigo. Tem 3 Negans, né? O Negan antigo, o Negan que realmente se transformou, o Negan, e o Negan que é do presente, né? Do tempo presente ali do Walking Dead. São 3 personalidades diferentes, assim, né? Eu acho que esse do presente, ele tá querendo ou não, no meio dos dois, né? Pelo que a gente pode imaginar, né? E lá num dos vídeos, cara, tem uma coisinha, assim, que é a última cena que eles botaram só pra provocar o fã, que é aquela visão do Negan sendo Negan, naquele pleno de maldade do Negan, né? Então, vai ser muito legal, cara, nesse episódio dele a gente vê esse passado, essa mistura que eles vão fazer de Negan contra Negan, desse duelo que vai ter na cabeça dele ali, né? Que, cara, eu não quero que ele saia da série, eu não quero. Não. Eu quero que ele esteja no final ali, mas eu acho que isso é mais uma amostrinha que eles vão realmente tirar o personagem dele ali. Ele vai abandonar, acho que nem ele fez nos quadrinhos, né? Vai abandonar tudo mais, e pra voltar no momento futuro, cara. Acho que eles vão encerrar, eles vão ser bem sacana, eles vão encerrar esse negócio, deixando a gente sem o Negan na 11ª temporada, nesse começo ali. Será? É o que eles vão fazer. Daí é brabo. Bah, que loucura, cara. Eu também não quero, né? Mas eu acho que pra essa terceira parte aí dessa temporada vai ser muito a temática, assim, em relação a Negan. Eles vão mostrar várias camadas aí do Negan, realmente, né? Tanto o Negan bonzinho, o Negan mauzão, o Negan intermediário. Então, até, inclusive, né, assim, a gente falando dessa primeira foto aí, né, onde ela tá sentada no colo dele, eles estão num momento feliz entre eles. Isso já muda depois, porque a segunda foto, né, Luke, assim, já avançando, é justamente isso que tu mais quer ver na série, né, cara? Que é o Negan parado na frente da Meg ali numa estrada, né, cara? E ele tá com uma cara ali de não sabe onde se meter, né, cara? Até isso também, né? A primeira coisa acho que saiu no ano passado ainda, né? Ainda eles não estavam nem pra ir gravar, naqueles ensaios que teve, liberaram algumas partezinhas, né? Pra gente poder ver como é que tava sendo cada um fazendo leitura nessa casa, aquela coisa toda. E exatamente pegaram no momento onde tem um diálogo do Negan com a Meg, né? Que eu acho até que nem é desse episódio final, assim. Acho que é do primeiro episódio já que vai ter, né? Que envolve muito a Meg, esse passado da Meg ali também. Eu acho que vai ter, cara, direto já essa participação ali. Mas eu vou botar aquele asterisco, né? Aquele asterisco do último episódio que teve da nossa segunda parte da 10ª temporada ali. O momento que eles estão lá, aquele final que eles se encontram. Cara, eles estão a 5 metros um do outro. Estão ali, entendeu? Eles estão no mesmo lugar, sabe? Todo mundo sobrevivente está ali naquele mesmo lugar, aquele mesmo quadradinho ali. Os dois estão no mesmo ambiente e a série mostra isso. Ela não deixa claro, óbvio, né? Mas ela mostra, e se tu começar a pensar assim, ó, pô, uma olhada tinha que ter. Uma olhada ali já tinha que ter, principalmente dela. Dele, até se não tivesse ele evitar, eu ia entender perfeitamente bem. Mas dela, tem que ter uma olhada ali de cantinho, assim, e voar uma flecha no meio da perna dele, né? Isso dá pra acontecer. Ou que ela errasse uma flecha dele, né? Cara, se tu for lembrar, e talvez alguém lembre, ainda durante, antes de acabar a 10ª temporada, né, a gente gravando lá num episódio de Papo Walker, era um episódio que a gente tava projetando o que podia acontecer no último, o que a gente imaginava que seria o último episódio da 10ª, né, o episódio 16, e antes de acontecer esse episódio 16 da 10ª temporada, a gente falou justamente sobre isso, que tu apostava muito, né, que ia acontecer, eu achava que ia acontecer exatamente o que tu falou. Eu me lembro de comentar que eu achava que eles iam colocar o Negan de frente à Meg, na frente da Meg, ia dar aquele mal-estar, assim, e só que ia acontecer algum problema e eles não iam conseguir ter esse diálogo. Mas nem isso aconteceu, que nem tu acabou de falar, né? Eles estavam no mesmo local, a poucos metros, e nenhum olhar teve, né? Então, talvez eles estivessem, então, guardando aí para esses 6 episódios extras, né?
Cara, a gente lendo sinopse, né, inclusive nesse episódio, galera, repetir, o episódio que a gente abriu todas as sinopses ali e debateu sobre cada uma delas, assim. E tá na playlist aqui, só procurar aqui que vai encontrar tudo ali perfeitamente. Parece que eles pensaram muito bem essa parte final, né, no Walking Dead, assim. Desde esses 6 episódios aqui, dessa primeira temporada, e daí as outras ali pra vir com parte de história. Então parece que não ter colocado isso pra esse 16º ali que teve, cara, faz muito sentido, assim. Pelo que a gente leu depois da sinopse, ok, entendeu? Ok, vai acontecer isso, eles vão realmente dar foco nisso, eles não vão passar. Não vai ser aquelas coisas antigas de Walking Dead, né, aqueles momentos ruins lá que as coisas não tinham importância, assim, do nada, entendeu? E daí a importância era outra coisa que o fã não se importava. Né? Acho que tá tudo certo, assim. E a segunda foto, cara, ela traz já esse clima de tensão, assim, né? E começa a juntar essas leves informaçõezinhas que a foto te dá, daí, né, na imagem lá, do vídeo e tal, daí tu volta na leitura de roteiro, não sei o que, do diálogo que tem breve dos dois ali. Cara, vai ser uma baita uma tensão, assim. Exatamente, e a gente vai tentar abordar isso tentando misturar tudo que eles nos mostraram, né? A gente ainda, que nem tu falou, a gente quer fazer um vídeo trazendo tudo que apareceu de foto, de vídeo, até com as leituras de roteiro, as sinopses, e falar sobre tudo isso junto, né? Porque a gente consegue ter uma análise mais aprofundada, porque aqui a gente tá vendo a foto de um de frente pro outro, mas a gente tem uma parte lá no videozinho que acho que algumas palavrinhas e ele sai, e a gente tem a música, né, que tá tendo no fundo a trilha ali, então isso também dá uma atenção para esse momento, né, que ele não vai ser nada fácil, e eu acho que ele não vai ser um momento, talvez a gente espera um grande momento, né, quase uma guerra civil ali, mas eu acho que vão ser vários momentos de tensão, inclusive da Maggie, não só com o Negan, né, eu acho que isso vai respingar, né, com o Daryl, com a Carol, a gente vai ver alguns diálogos ali, de ela tentando entender o que aconteceu, né, porque ela chegou ali e tá o Negan lá, né, livre, então ela vai ter que entender isso que aconteceu. Eu acho que essa tensão, ela não vai ficar só entre a Maggie e o Negan, eu acho que isso vai também se espalhar para os outros personagens. E outra coisa também, até já relacionando com a próxima foto que tem, que é a Maggie, né, exclusivamente a Maggie ali numa pose de observação ali, pronta para qualquer coisa, né, que ela tá. Outra coisa muito interessante que vai puxar, cara, é aquela lacuna que a gente tem da história dela, né? A gente não tem essa noção do que aconteceu com ela ali. Ela chegou já com o filho dela e do Glenn, né? Tá ali, a criança já tá lá, deve ter 5 anos ali, pelo que parece. Pelo jeito que a criança tá falando ali. E a gente vai ter essa lacuna do, cara, o que realmente aconteceu, né? Com ela. Porque a gente não teve claro, né, no momento da saída, né? Ela simplesmente saiu. Ela simplesmente estava lá, daí teve a passagem de tempo por causa do Rick, e ela já não estava mais lá, entendeu? Não teve algo assim claro dela falando com alguém, ou de alguém explicando para outro, e na real explicando pra gente, espectador, o que é que aconteceu com a Maggie. Ela simplesmente se retirou. Se retirou no mesmo tempo que o Daryl foi fazer aquele momento lá dele de buscar não só o Rick, mas buscar realmente coisas dentro dele, né? Então, sei lá, até inclusive, né, isso são coisas que esses episódios novos vão puxar do Daryl também, né, já dando já uma coisa acaba puxando a outra, tu começa a falar, uma coisa puxa a outra. Só uma dica aí, parece que ele foi procurar o Rick, mas ele achou mais coisa, né, não vou só largar isso aí, que vocês que no futuro vocês vão ver o que a gente vai falar, mas o Daryl aí nas próprias, no vídeo do trailer lá que a gente vai falar, ele tem coisas aí sobre o que aconteceu com o Daryl, né, nesse momento que ele foi procurar o Rick, enfim, o que ele achou, o que ele não achou, mas procurava, né, vai ter coisa legal aí pra gente falar também. Mas esse momento da Maggie, que nem tu falou, né, cara, eu concordo, e eles não vão ter que explicar só a chegada, eles vão ter que explicar a saída dela também, né, eles vão ter que pegar lá de onde ela saiu e dizer, eu acho, imagino, né, que eles vão explicar, pelo menos, nem que seja de uma maneira rápida, como e por que ela saiu até a volta, né? Isso até de acordo com a sinopse lá no vídeo que a gente gravou aqui, né? Isso já é o primeiro episódio, o episódio 17, que é o Home Sweet Home. Ele já vai trazer, e possivelmente talvez possa fazer sentido com essa foto, mas vai trazer essa lacuna que tu comentou da Maggie, né? Então,
Talvez aí eles já coloquem alguma coisa do Negan, né? E espalhem pelos outros episódios, enfim, com ela. Então o primeiro episódio promete, né, em teoria, explicar aí essa lacuna. Cara, talvez o maior confronto que tenha, né, ainda entre personagens do Walking Dead é o dos dois, né? Porque é algo que não aconteceu, simplesmente, que não teve nada entre os dois. Sim. Ali. Até achei que poderia ter tido se a Meg, caso a atriz não tivesse saído do Walking Dead, né? Essa que é a verdade, né? Não envolve tanto a personagem, mas a atriz. Verdade. Isso já, de repente, já poderia ter tido já há muito tempo já dentro da série, assim. E, cara, essas coisas também em relação à lacuna, eu não sei, assim, que tipo de força, isso é uma outra curiosidade que eu tenho também dela, de como ela conseguiu sobreviver com, cara, bebê, sozinha, se alguém foi com ela, se alguém acabou morrendo, entendeu? Até o surgimento lá do nosso querido Ninja, que a gente também vai ter a explicação, né, dele, mas como que eles se encontraram, como que eles se aproximaram, por que eles estão juntos, entendeu? Porque ali, ele é basicamente, cara, um parceiro dela, e não parece ser um parceiro breve, não parece ser alguém que ela encontrou faz pouco, entendeu? Pra pegar e voltar com ela, desde aquele momento da carta lá, né? Parece ser alguém que realmente tem importância, assim, pra vir junto, né? Então acho que tudo isso, cara, são esses dois passados, acho que essas duas coisas são muito interessantes, assim. Esse passado do Negan, pra gente ter essa noção, e aquilo que tu falou dele ser uma pessoa completamente diferente é uma coisa que, cara, me deixa muito animado de ver quem era o Negan e quem é o Negan, né? E essa grande lacuna que tem na Meg, cara. É verdade, cara, concordo contigo, deve ser alguma coisa que a gente vai ver já logo de cara, e essa questão do personagem até eu nem tinha me ligado, assim, talvez esse personagem, o Ninja, né, a gente veja ele logo no início, quando ela vai embora, eles já se encontram de repente, né, não sei, aí já é um chute, uma teoria aqui, teorizando um pouco, mas faz sentido, se isso acontecer eu vou achar que faz bastante sentido. Tu acha que ela pode ter achado uma outra, tipo, mini comunidade, assim, algo que tenha recebido? Alguma coisa perdida, assim, no meio de alguma cidade mais rural, alguma coisa assim? Eu acho que sim, cara, eu acho que ela deve ter tido contato com algumas pessoas, até porque ela veio com habilidades diferentes, né, essa questão do arco, talvez, ela não, que eu me lembro, ela não tinha isso, ela não era uma arqueira, né, enfim, eu acho que ela vem com coisas ali novas que a gente vai ver que ela deve ter absorvido de um lugar diferente, tá? Não sei exatamente qual, já vi falar que pode ter relação com aquela personagem que ela encontra na estrada com mais duas mulheres lá, eu não me lembro o nome dela, mas até eles faziam alguma referência que poderia ser lá da Nova Ordem Mundial, não sei se vai ser, enfim, mas eu acho que se não for eles, vai ser algum outro grupo, alguma outra comunidade, ou até alguma pessoa, de repente, né, lembra, agora me veio à cabeça até a questão do Morgan, lembra quando ele também ficou bastante tempo afastado e depois teve um episódio de flashback lá onde ele aprendeu a manejar lá o bastão e tal, o cara do queijo, então talvez possa ser algo até nesse sentido, mas eu acredito que vai sim ter uma transformação para ela, e essa transformação vai estar com alguma figura ou de uma pessoa ou de uma comunidade, sim. A gente tem até, inclusive, né, o personagem que a gente gosta do Fear lá, o John e a June, né, nossa dupla sertaneja lá, eles também, a origem deles tem muito a ver com isso também, né, dessa ajuda ali que acaba se transformando em algo muito maior, né. O Walking Dead nos mostrou isso por vários meios diferentes, né, tipo, encaixaria muito bem, assim, do acontecido. E daí, cara, a gente chega naquele personagem que adoramos, chamado Daryl e Carol, que um dia partirão para o Novo México, mas ainda enquanto estão entre nós, eles, cara, tem duas fotos ali que são diretamente deles, né? E a gente tem também ali um episódio que é o Daryl, mas que envolve a Carol, que tem também essa separação, né? Que vai ter esse passado, vai ter essa separação, que vai acontecer bastante coisa entre eles também, assim. Então, até aquela piadinha que eles fizeram no último episódio em relação ao Novo México, a gente já sabe, o fã já sabe que vai ter, né, o spin-off e tudo mais. Mas é pra deixar claro que, cara, isso vai acontecer um dia. O mais anunciado vai acontecer um dia. Tem muita coisa pra ser falada sobre eles ainda, entendeu?
E o que tu imagina, assim, cara, que vai ser essa não só a separação dos dois, mas coisas que aconteceram com o Daryl quando ele tava lá, isolado. Sim. Cara, eu tô bem empolgado pra ver isso, tá? Porque até como tu falou e a gente vem falando, por um momento fica meio sem graça. Por exemplo, a gente sabia que a Meg não ia morrer contra os Sussurradores, porque ela tem, né, lá a série dela a princípio, enfim. Mas eu acho que eles vão pegar esses dois personagens e levar pra um caminho diferente, até literalmente, né? Porque num episódio eles vão se separar, inclusive ali não é uma encruzilhada, como é que é, na bifurcação lá. Então, eu acabei fazendo um trocadilho sem querer. Mas nessa primeira foto que a gente vê o Daryl entrando numa cabana, e essa cabana ela tem bastante história para contar, a gente ainda não sabe, mas possivelmente ela vai mostrar um passado do Daryl aí quando ele foi procurar o Rick e tudo mais. Então, vai trazer muita coisa diferente aí. Algumas coisas até meio polêmicas, teve fã aí meio com algumas teorias, né, de quem é essa nova personagem que vai entrar e que tá relacionado com a cabana, enfim. A gente pode explorar isso depois com mais calma, mas nesse momento, né, aí até a próxima foto também, que é do Daryl e da Carol, onde começa a ter uma treta entre os dois, né. Então eu acho que essa cabana, ela vai ser, que o Daryl aparece entrando, ela vai ser o ponto inicial, talvez, né, de uma briga ali entre os dois, um desentendimento, vamos dizer assim, e que já retoma lá a questão do Negan e da Meg, né, vão ter núcleos ali em atrito, né, núcleos que a gente enxergava interno como uma comunidade, digamos, os rachas internos, né, então não só a Meg vai estar tendo discussões com o Daryl e com a Carol, e eles também entre si vão estar tendo discussões. Então eu acho que vai ser bem interessante ver isso, essa dinâmica, né, de o que vai acontecer, e mistura passado e presente, né. Então eu acho que essas fotos que a gente está olhando agora, né, e essa cabana e o Daryl vai nos trazer, vai ser assim o ponto de ignição para muita coisa que vai acontecer nos episódios e que são novas pra gente, né? Talvez a gente não tivesse esperando aí que o Daryl tivesse relação, ele tivesse conhecido alguma outra pessoa, a gente não imaginava isso antes de ver, né? Essa nova personagem que vai entrar, essa briga deles dois, enfim, que pode ser séria, mas pode não ser, a gente acredita que no futuro eles vão voltar, né, de uma maneira ou de outra, mas vai ser bem interessante a maneira como eles estão construindo isso, né? Uhum. Cara, tu acha que vai ter alguma coisa, como a gente já viu na história do Daryl, né? Lá na quarta temporada, que tinha ele e a outra personagem que eu não vou lembrar agora, que era a irmã da Meg, né? Uma das irmãs da Meg. A Beth, isso. E que tinha na história da cabana também, que eles botaram fogo na cabana e tudo mais, pra exorcizar os seus passados, né? Problemas do passado, assim. Tu acha que vai ter alguma relação com isso de novo? Ou sei lá, vão ter, cara, novos fantasmas que estão ali junto com ele, assim. Novas coisas que vão perturbar. Porque ó, eu acho, do ponto que a gente viu ele depois que o Rick saiu, né? Saiu da série, naquele... O primeiro episódio já teve, cara, depois disso. Acho que foi o quinto da nona, acho. Acho que o Rick saiu no quarto. Sexto. Acho que ele saiu no quinto e aí o sexto, não me lembro, mas pode ser. Acho que foi o quinto que ele saiu, se não me engano, mas... Que a gente vê ele até lá caminhando sozinho, não sei o que, Paraná, daí vem a Carol lá pra falar com ele e tudo mais. E ele tá num momento bem introspectivo, assim, como se fosse aquele... Não aquele Daryl do começo, tá? Tem nada a ver com aquele Daryl do começo. Aquele Daryl do começo era um outro ser humano, completamente diferente. Mas acho que algumas coisas de ser introspectivo muito parecido, assim. De ter muito problema de comunicação, de estar muito fechado com seus próprios pensamentos. E de vez em quando os pensamentos não são bons, né? De vez em quando entra em conflito. Como a gente acabou de falar do Negan, né? A cabeça dele vai ser a própria... É a salvação dele, mas também pode ser a penalização de novo, né? Vai ter aquele confronto de novo de bem e mal na própria cabeça. Eu acho que vai ter alguma coisa disso também, cara. De coisas... Porque tem que ser uma coisa nova do que já foi do Daryl, né? Não pode ser uma coisa parecida também com o que já foi, por mais que possa lembrar. Mas que tipo será que seria culpa, cara? Será que ele se culpa demais pelo não ter achado o Rick e sei lá, por ter acontecido aquilo com o Rick, ele não tá lá pra ajudar?
Cara, tu falando isso, me dei conta aqui que o Daryl gosta de uma cabana, né? E alguma relação, né? Porque lá com a Beth e agora talvez com essa outra personagem, porque assim, eu acho que vai ser novo, tá? Porque inclusive existem algumas informações, eu não, né? São boatos aí, não são confirmados, mas que essa nova personagem que quando ele tá entrando na cabana e aponta pra ele, pode ser, né? Existe uma hipótese que eles tenham uma certa aproximação, vamos dizer assim. Então isso quebra justamente o que tu tá falando desse momento introspectivo que ele estava, né? E que era normal e que a gente sempre viu do Daryl, né? Principalmente quando acontecia alguma coisa grave, né? Alguma tragédia, ou que ele perdia alguém, ele sempre se fechou. E agora, de novo, ele se fechou, ele foi procurar o Rick e a gente imaginava que ele ficou o tempo inteiro lá intocado no mato. Talvez ele não ficou esse tempo inteiro intocado no mato, talvez ele encontrou essa personagem e teve uma relação que a gente ainda não sabe até que ponto ela foi. Mas existe a possibilidade de ele ter tido um relacionamento, ou de ter conversado, ou estado com ela por mais de uma vez, né? E a questão de ele estar procurando o Rick seria justamente o que causaria o atrito e o afastamento deles novamente. Então, eu acho que isso pode sim acontecer e que seria algo muito bom, eu gostaria de ver, porque é justamente para quebrar esse padrão do Daryl, sabe? Eu acho que esses personagens que a gente gosta muito, tanto o Daryl quanto a Carol, eles passaram por muitas transformações, mas a gente conhece, a gente sabe quem eles são, né? E às vezes quebrar esse padrão é bom. Então, eu tô bem ansioso para ver o que vai ser esse flashback do Daryl, assim como o do Negan, né? Eu acho que primeiramente eu quero ver também o do Negan, de o que aconteceu com o Negan lá no início, quando ele tinha a mulher dele, e agora também eu quero ver o que aconteceu exatamente com o Daryl nesse meio tempo. Inclusive, tem a questão do cachorro, né? O cachorro é para surgir nesse flashback, né? O cachorro a gente já viu que ele vai estar aí nesses episódios, ele vai aparecer, né? Então, acredito, né, que a gente talvez enxergue até a origem de como que o Daryl ali se aproximou, né, do Dog. Mas aí que vem a pergunta, cara. Eu gosto muito se for isso, tá? Eu gosto muito. Porque a gente... Não é que a gente não tenha visto, a gente já viu o Daryl tendo aproximação, né, com mulheres ali e tudo mais. Cara, ele não é alguém sentimental, né? Vamos combinar. O Daryl é um cara meio, né? Meio, sei lá. Sim. Vamos falar outra coisa, assim. Arredio. Ele... Isso, boa. E o que tu acha que, se realmente existiu, ou se existe ela, tá? Tipo, no tempo presente, assim. Se ela existe, tá? O que aconteceu com ela, cara? Tu acha que ela ainda estaria viva? Tu acha que não? Cara, tu acha que alguém que pode ter... É difícil, tá? O que tu acha que pode ter acontecido? Tu tem alguma teoria ou não? Depois eu vou falar. Eu acho que eu tenho a minha teoria já respondendo aí, mas... tu acha que Não, manda lá. Tá, cara, eu acho que ela é uma personagem bem forte, tá? É difícil falar, porque a gente viu ali algumas imagens, a gente viu ali muito pouca coisa dela, assim. Então, o que eu tô falando aqui é muito chute, né? E baseado em informações que tu vê, mas eu acho que ela é diferente, por exemplo, até da aproximação que o Daryl teve com a Beth lá, sabe? Porque a Beth, enfim, ela era uma mais nova, bem frágil, que foi se mostrando mais forte, né? Ela foi crescendo até lá a morte dela. Mas eu acho que essa personagem vai ser diferente. Tanto que o primeiro contato que ele vai ter com ela apontando uma arma pra cara dele, né, cara? Então eu acho que essa coisa, assim, meio que ele se identificar vai ser uma coisa diferente. Eu acho que eles vão ter um atrito, né? O que vai separar eles pra depois, né, seguir a jornada que a gente viu do Daryl, né? Mas eu acho que ela tá viva, sim. Eu acho que no tempo presente, né, ela tá viva. E talvez, quem sabe, a gente possa ter ela na 11ª temporada. Então, não sei se como uma personagem recorrente, assim, mas eu acho que ela vai ser introduzida agora pra ficar, assim, sabe? Eu acho que ela vai ter algum papel no futuro. E eu imagino ela como uma personagem bem forte, assim, bem... que seja parecida com o Daryl em alguns pontos, mas... sabe, que seja faça também alguns contrapontos, assim, de trazer o Daryl pra alguém que complete ele realmente, né? Eu acho que essas amizades dele com a Carol é muito isso, mas
nunca se confirmou em algo, talvez até um relacionamento amoroso ou algo... É difícil falar o Daryl num relacionamento amoroso, né? Mas algo que... Algum relacionamento a dois, vamos chamar assim, né? Sim. Porque às vezes tu imaginar o Daryl num romance não parece que não encaixa, mas eu acho que vai ser... Não encaixa. Mas vai ser legal ter eles como uma dupla, talvez sim como um relacionamento a dois, mas algo no estilo deles, sabe? Então eu acho que tenho essa expectativa, diferente de muito fã que ficou brabo, né? E tu acredita que teve gente até indo no Instagram da atriz xingar ela por conta dessa hipótese, né? Do que pode acontecer, cara. Então, às vezes a galera fica meio louca, né? Cara, se tem algum hater assistindo nesse momento, não precisa, cara. Não precisa. Tem coisas que não precisa. Tem que entender que algumas coisas são entretenimento, outras coisas são chamado mundo real. As duas coisas não andam juntas, sabe? Mesmo parecendo que andam, não andam. São coisas completamente diferentes. Tem algumas pequenas diferenças. Pequenas diferenças. Mas, cara, pra seguir, a gente tem ali esse momento também daquela foto ali, né? Da Carol olhando pro Daryl já com não sei se é uma decepção, cara, mas é um sentimento ruim que ela tá olhando pra ele ali, não é uma coisa normal. Ela tá olhando com um olhar diferente pra ele ali. Uhum. Não é nem de perigo, nada, é a relação dos dois, diretamente em relação aos dois. Alguma decisão ali, e ou ela quer tomar e ele quer tomar o oposto, diferente, ou vice-versa, entendeu? Sim. São coisas assim que tá acontecendo ali. E que é muito legal, cara, porque acho que a coisa que a gente também mais quer da Carol é que ela se torne um personagem que pare um pouco com as loucuras, né? Porque acho que já foi usado demais na série isso. Demais. É que nem quando a gente fala do Morgan lá no Fear, né? Tem coisa que já foi usado demais, cara. Eles têm que transcender esses personagens pra algum lugar. Não adianta, entendeu? Não mata o personagem, então, porque ele vai ficar sempre fazendo a mesma coisa. Aí não faz mais sentido, né? Mas, de repente, se ela tiver de novo lúcida, bem, e esse olhar for em relação a alguma coisa que ele não esteja bem, é uma boa virada também. Principalmente pra essa relação entre os dois, né? Porque ele já desistiu dela, já perdoou ela, já desistiu dela, já perdoou ela, não sei quantas vezes. Então, se essa situação for invertida agora de algum jeito, pra série isso é muito bom, né? Ter essa inversão de situação entre os dois ali, né? Sim. Cara, eu não sei ainda, eu tô bem curioso pra ver o que vai ser o causador, assim, né, dessa discórdia entre os dois, mas nessa foto aí que eles estão se olhando ali, né, tá bem claro isso, assim, eu acho que até abrindo um parênteses aí, quando a gente vê numa foto e consegue entender o que a atriz tá passando, isso é muito legal, né, a gente vê que a atuação, às vezes, numa expressão consegue nos passar a ideia do que tá acontecendo na cena, né, então... a Carol, a gente vê realmente que eles estão ali numa discussão, alguma discordância sobre algum assunto. Existem informações que eles, possivelmente numa caçada e tal, eles vão ter uma discussão, né? E acredito que possa ser nesse momento aí. Então, mas é legal essa questão que tu falou da Carol, né? E o que vinha acontecendo com ela. E eu acho que começou a virar isso já no final ali do 16º episódio da 10ª temporada, de ela meio que, né, se fazer algumas conciliações com algumas coisas, até com ela mesma, e eu acho que a gente vai ver algumas coisas diferentes da Carol, tá? E talvez o Daryl, para ele, seja interessante ele ter alguns conflitos e isso ter consequências na relação deles dois. Eu realmente não sei, não tô conseguindo imaginar o que vai motivar isso, se é uma ação dela, se é uma ação dele, ou se é uma coisa externa, eu acho que pode ser também. Mas eu acho que não vai ser ela, né, com as loucuras que ela cometia, eu acho que não vai passar pela Carol, tipo, lá, não é uma coisa que a gente vai ver e vai a Carol de novo fazendo coisa, não, eu acho que não vai ser isso, mas também não sei o que vai ser. Pelo amor de Deus, chega. Não. Pô, no lado personagem...
Não, no lado a gente tem a ONU lá, né? Sempre tem a ONU lá representada. E do outro lado a gente tem alguém que só faz cagada, cara. Chega, entendeu? Não, eu acho que já saturou disso. E ela não merece isso, né, cara? Ela é uma personagem muito forte, é uma personagem, talvez, das principais aí, desde o início da série, enfim, já teve uma transformação imensa. Se for olhar a trajetória dela, assim, digamos, se fosse uma pessoa do mundo real, vamos dizer assim, né? Ou até, se for olhar no próprio contexto da série, sair para uma mulher que, tipo, sofria abuso familiar lá do marido, para chegar onde ela tá hoje, tipo, cara, é uma baita de uma evolução, enfim, ela não merece, né? O personagem não merece estar passando, né? Cair nessa mesmice, assim. Então, tenho quase certeza que The Walking Dead não vai fazer isso com a personagem. E então eu acho que não vai passar por ela essa briga, assim, de atitude, eu quero dizer, entendeu? Então, pode ser, se for o Daryl, acho que é algo realmente interessante. Mas eu tô com uma sensação que vai ser algo até externo, assim, talvez relacionado ao flashback do Daryl, enfim. Mas se tiver algum dos dois que ter alguma carga maior, eu acho que vai ser ele, assim, talvez alguma uma inquietude, uma coisa interna, até em relação a esse passado que ele teve, enfim, que pode estourar agora. Então, acho que é por aí. E aí, cara, a gente chega nessa foto, que pra mim o episódio da introdução lá do personagem do Robert Patrick, né? Que é o 19º episódio, né? Que é do Gabriel e do Aaron, quando eles estão ali cercados por zumbis, né? Nessa foto aqui. E é o episódio que vai ter realmente, né? A chegada do personagem do Robert Patrick lá. E, cara, pra mim, aquilo que eu já falei, é um ator que realmente não vai entrar pra fazer alguma coisa pequena. É que nem lá o antigo pai do Lex Luthor lá, que vai entrar no World Beyond, também não vai ser alguém que vai entrar pra fazer um episódio, 2 episódios lá. Tem que ser com importância esse tipo de cara em série assim. Então eu fico muito curioso de que é esse cara, entendeu? Qual é a importância desse cara? Porque a foto aqui pra gente aqui, cara, é uma foto de combate, de confronto, como a gente já viu sendo, né? Eles sendo cercados por zumbis ali e vão ter que se defender. Eu acho que alguma coisa em zumbis vai estar diferente, tá? Eu imagino que tem alguma coisa diferente nesses zumbis, assim. Até por coisas que a gente já viu em vídeo, até, inclusive, os zumbis tendo alguma coisa de coisas grudadas na pele, também a cor que eles estão, assim, nessa foto a gente já consegue perceber, né? Alguns que estão atrás do Gabriel ali, principalmente, eles estão com uma cor diferente, uma coisa meio queimada, sei lá, entendeu? Mas uma coisa meio cinza, assim, que é uma coisa diferente do que a gente tá meio que acostumado a ver os zumbis, porque tá todos, assim, parece do mesmo jeito, assim. E é muito curioso pra ver onde é que eles estão, né? Tipo, onde é que eles estão, cara? Eles estão perto de Alexandria? Não vão perto de Alexandria. Eles estão indo pra algum lugar? Tipo, que tipo de lugar é que os caras estão indo pra encontrar, né, esse novo personagem? Então, como eles estão introduzindo pra gente muitas questões, né, de cientista, de gente que faz experiência com zumbi também, entendeu? Se eles botarem isso no Walking Dead também, eles vão conseguir fazer uma tríade de referências pra gente, entendeu? Então, que é muito legal. Pois é. Então daqui a pouco pode ser isso, assim, também. Não sei, né? Não sei, porque do Robert Patrick até tem algum tipo de imagem, assim, mas também não é nada claro, né? Não tem nada, assim, que tu vai imaginar alguma coisa mais. A gente vê até um pouco mais dele, né, no trailer, que a gente inclusive vai analisar e vai explorar também no próximo vídeo, mas inclusive sobre essa foto, onde a gente vê ali o Arrow e o Gabriel com esses zumbis que tu falou, inclusive algumas pessoas chegaram a cogitar que podia ser algum sussurrador, até principalmente aquela que tava tá do lado do Arrow. Porque a cara dela ali, a parte de cima da cabeça tá um pouco estranha, mas, enfim, eu acho que não até pelas mãos, não tem faca, e ela parece realmente que é meio máscara, mas não sei dizer, mas esses zumbis realmente estão um pouquinho diferentes, tá? E no trailer, depois a gente vai falar melhor, são imagens muito rápidas, mas pode dar indício sobre isso. A gente vê alguns cadáveres carbonizados no chão lá, que a gente vai ver. A gente não sabe se são humanos ou se são zumbis que foram queimados. Enfim, eu acho que traz essa dúvida, né? Mas fica claro que eles estão numa situação de risco, e eu acho que vai ser
o tom do episódio deles, assim, do episódio 19, inclusive, que é o One More, né, o nome do episódio, onde eles vão ter grande perigo, né, falava aquela questão da fé destruída, lembra? Que a gente falou também, onde a gente já falou sobre as sinopses, era nesse episódio. Então, eu acho que vai ter muita conexão desse perigo que eles estão correndo, não só com os zumbis, que estão estranhos, mas também com o personagem do Robert Patrick, né? Que isso eles vai representar essa ameaça para eles que a gente não sabe como, né? A gente tô bem curioso para ver o que o trailer vai nos mostrar ou pode nos mostrar em relação a isso, né? Além, porque nessa foto a gente só não diz muita coisa, só diz que eles estão em perigo, né? E que estão cercados por zumbi. Então, o que é legal ver, porque tem 3 ali, né? Que estão vindo por trás, que a gente vê de frente. Mas o Aaron tá olhando para mais vários que estão desse lado e o Gabriel também tá olhando para outros que estão do outro lado. Então eles estão realmente cercados ali, né? Tá vindo zumbi por tudo que é lado, então vai ser uma situação bem tensa, né? Para eles saírem dessa. Eu até olhei o campo agora, me lembrei. Possivelmente não vai ser como lá em World Beyond, né? Que o Elton dá só um chutinho no zumbi e ele cai. Provavelmente não vai ser assim. Se fosse esses zumbis aqui, só pela foto lá no Elton, o Elton, coitado, ele não tava mais vivo já. Não tava mais. Tem que ter aquilo que a gente já falou, né? Tem coisas que o Walking Dead faz pra gente, assim, inclusive de tipos de zumbis que não tem como. Liberdade poética. Mas, cara, é muito legal esse fato curioso do que é essa fé, né? O que é esse negócio da fé? Será que vai envolve os dois aqui, por exemplo, ou envolve o outro personagem, algo que ele fez, que ele foi obrigado a fazer também? Sim. Né? Porque a gente tem esse negócio do passado do Gabriel, né? Agora que me bateu isso, não tem nada a ver. Mas me bateu isso do passado do Gabriel quando ele prendeu as pessoas fora. Prendeu não, né? Ele não deixou as pessoas entrarem na igreja, né? E, querendo ou não, aquilo lá foi a morte das pessoas, né? Então, foi algo que mais ou menos ele foi obrigado a fazer, né? Não vamos pensar no certo e errado naquele momento ali. Mas foi algo que ele foi obrigado a fazer. E até a gente chegou a ver uma situação um pouco parecida disso no Fear, né? Com o Rabino, que foi uma coisa parecida do Gabriel, mas com uma atitude diferente. Ele agiu diferente, mas o resultado acabou sendo o mesmo, basicamente. Verdade. Não conseguiu salvar as pessoas no final. Mas daqui a pouco pode ter esse negócio da fé, cara, abalada com algo que o outro personagem possa ter feito também, né? Que daí pode envolver daqui a pouco esses zumbis aqui também. Daqui a pouco pode ser isso. É uma coisa que me bateu agora da gente falando, não é algo que eu imaginei nem quando a gente fez o episódio falando sobre a sinopse. Sim. Mas eu acho que faz sentido, cara, e eu acho que vai ser mais ou menos nesse caminho, assim, eu acho que, querendo ou não, em algum nível vai estar relacionado com esse novo personagem. Eu acho que não imagino que ele seja alguém bonzinho que vai se juntar à comunidade ali, vai ser mais um, talvez ele... Não acho que vai ser por aí. Talvez, The Walking Dead tem uma coisa que é boa em The Walking Dead, o que eu gosto muito, é essa questão de que o vilão nem sempre ele é o vilão, ou não pra sempre, né? A gente tá aí o Negan pra provar, então... Talvez o cara vai ser apresentado como um vilãozão, mas quem sabe no futuro, né? Talvez que possa acontecer. Mas nesse momento, para esse episódio, eu acho que sim, ele vai ser... Eu diria que diretamente relacionado a essa questão ali da destruir a fé e o otimismo, sabe? Eu acho que ele vai ter feito coisas bem tensas, assim, bem preocupantes, o que vai causar essa... Vai quebrar o Padre Gabriel, digamos assim, né? De alguma maneira. Não imagino como, cara, mas eu acho que vai estar relacionado a esse novo personagem, sim. Porque daqui a pouco, cara, esses zumbis que eles não foram queimados zumbis, né? Eles podem ter sido queimados ainda, né? Humanos normais, pessoas normais, e que depois se transformaram em zumbi, né? Pode ter sido algo assim, que daí pode ser. É literalmente quase uma carnificina que aconteceu, né? Eu acho que assim, no trailer a gente vai ter mais indícios disso, tá? Então se talvez tu tá curioso aí pra saber o que é isso também, assim como a gente, confere aí no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o trailer, e eu acho que no trailer ele traz pelo menos uns 2 framezinhos a mais que pode nos dar alguns indícios disso, né? Que é um corpo carbonizado e tal. E eu acho que isso que tu falou é interessante, cara. Pode ser, me veio agora uma questão relacionada à tortura ou algo assim, né?
Enfim, tem uma questão com o Aaron também, então eu acho que esse personagem ele vai vir pra trazer uma preocupação grande aí pro Aaron e pro Gabriel. E daí, cara, a gente chega nessa última foto aqui, que é basicamente uma continuação daquilo que a gente viu em relação ao grupo lá, que tá a princesa, que tá o Eugene, que tá o rei, e tá a... Quem é a outra que tá junto com eles? A Yumiko. Yumiko. Eles estão lá já junto com os soldados lá de Commonwealth, né? Eles já estão ali. E aí, cara, a gente vê esse momento onde ela tá sendo levada por 2 soldados ali, né? E tem na sinopse além do passado do episódio, passado do personagem que a gente vai conhecer, muito mais a princesa também, mas é que ela tenta fugir, né? E daqui a pouco essa tentativa de fuga é literalmente essa foto aqui, onde ela tá sendo levada de volta para onde eles estão presos lá, né? Que a gente já teve até, inclusive, aquela informação que eles vão estar nos vagões separados, né? Isso também tá meio que na sinopse ali. Eles estão separados por vagões e tudo mais. E daqui a pouco ela tá sendo levada de volta por um desses vagões ali. Daqui a pouco pode ser isso. Porque eu acho que dificilmente... Agora já falando do episódio, né? Uma coisa muito boa que a gente vai ter dela ali é esse passado dela também, que é uma lacuna que a gente não tem. E ela pareceu um personagem ser muito interessante. Isso na série, né? Não tô falando nem da HQ, mas tô falando da série ali mesmo. Sim. E essa tentativa de fuga não acontecer, né, cara? Porque se ela escapar, sabe, sei lá, tem que ser uma junção de fatores incríveis pra ela conseguir escapar, por causa da forma que a gente viu a chegada desses soldados lá. A maneira como eles fizeram aquele perímetro em volta deles ali. Eles estão muito bem presos, entendeu? Então pra ela conseguir fugir, cara, ela tem que ser, sei lá, um soldado stealth lá, americano, pra conseguir fazer esse tipo de coisa. Não sei se isso encaixaria tanto com esses personagens também. Mas essa foto, cara, ver os soldados também agindo é massa. É bem massa. E assim, cara, eu acho que isso é a primeira foto que a gente tem, né, a primeira imagem até, vamos dizer assim, que a gente tem dos soldados de Commonwealth após o término do episódio. Porque o término, quando acaba o episódio 16, a gente não sabe nada sobre eles, a gente só vê eles parados, eles podem ser... A gente não sabe se eles vão dizer, opa, e aí, beleza, chega aí, vamos, né, tomar um café, ou eles vão fazer isso que estão fazendo. Aí agora a gente descobre que eles não, pelo menos nesse primeiro momento, eles não são tão bonzinhos assim. Então, né, eles jogam ela lá no vagão, eles têm ali alguma resistência, e então a gente já é o primeiro indício de qual que é a personalidade, vamos dizer assim, desse grupo, ou desses soldados aí, né, que eles são sim um pouco hostis, e claro, talvez ela, né, tenha a questão dela ter tentado fugir, enfim, mas de fato eu concordo contigo que eles não parecem ser assim, eles parecem ser muito bem treinados, né, muito bem organizados e tudo mais, então não vai ser nem um pouco fácil algum tipo de fuga ou algo nesse sentido. Ela vai tentar, a gente sabe que ela vai tentar, né, a gente vê na foto já ela, né, relutando em ser presa, vamos dizer assim, e talvez eles, né, vão reagir com uma certa força em relação a essa tentativa dela, né, a gente vai ver isso também um pouco mais detalhado mais pra frente, mas de cara a gente já vê que ela tenta resistir e eles não deixam assim tão barato, né. Cara, e eu tô muito curioso pra ver quando que vai ter a chegada de alguém que seja a liderança desse grupo, né. Daqui a pouco vai ter no episódio mesmo, né, alguém já de liderança ali daquele grupo entre os soldados ali, e isso não tá listado porque tá sendo guardado, né, pode ser. Mas se não tiver nenhuma menção ainda nesse episódio, que fique para o começo de 11ª ali, quem é que vai ser, entendeu? E que tipo de postura vai ter também em relação de Commonwealth, assim, sabe? Sim. Como é que vai lidar com aquela situação. Isso é uma outra coisa. Que a gente já viu no Orbion, por exemplo, a postura que tem da Elizabeth lá. É uma postura que a gente já meio que começa a entender por que ela age de um jeito e qual é o objetivo dela, mas a gente não viu ainda os superiores dela para saber se ela tá fazendo as coisas por escolha dela ou se ela tá literalmente seguindo as ordens. Parece que não, né? Como é que vai ser esse lado agora aqui no Walking Dead, entendeu? Como é que vai ser essa
postura de alguma liderança que surge ali, de Commonwealth. Exato. Cara, o gancho que eles têm pra Commonwealth é esse episódio. É o episódio 21, né? Não, minto, é o 20, né? Que é o Splinter que a gente falou. Porque nenhum outro episódio fala, ou pelo menos dá indício pela sinopse, de que vai ter essa questão de Commonwealth, né? E o núcleo que o elo de ligação, são realmente esse aí da princesa, do rei, né? Do Eugene e da Yumiko. Então eu acho que o gancho vai ter que ser por aí pra 11ª temporada. Mas eu acho que vai ser aquele gancho estilo The Walking Dead, assim. Eles vão largar algumas coisas que a gente talvez não entenda muito. Eu acho que vai ter um momento onde eles vão ser levados a algum líder, né? Algum estilo Elizabeth lá, né? Só que a gente também não vai sacar muita coisa de quem que é essa pessoa, qual que é o nível dela dentro dessa estrutura, né? Eu tô imaginando, eu acho, porque como eles vão explorar muito isso na 11ª, talvez eles façam agora só uma construção, façam o caminho, né? Mas não que a gente vá ver alguma coisa de Commonwealth, de como é, quem é, né, essa comunidade, enfim, eu acho que a gente vai ver coisas talvez bem soltas, assim, para que a gente faça as conexões na 11ª temporada mesmo, né? Mas é bem legal a gente ver, né, cara, que vai ter pelo menos alguma coisa a mais, porque a gente fosse pensar numa temporada regular de 16 episódios, cara, a gente não veria nada dele, só a roupa, né? Não veria nada, absolutamente nada. Então eu acho que esses 6 episódios vão sim agregar em alguns pontos, mas não vai entregar, assim, ou dar tanta informação de quem é o grupo, como eles agem, o que eles pensam, acho que... Mas vai ser algo a mais, com certeza. Fala galera, então, esse é o encerramento do primeiro vídeo, quando a gente começou a debater e teorizar sobre as primeiras fotos que saíram do material promocional dessa continuidade da 10ª temporada. E no próximo vídeo a gente vai começar a debater sobre o material promocional ainda em fotos que saiu no início de fevereiro. Então assim, ó, não perde, porque esse vídeo também tá imperdível. É uma continuidade de todo esse nosso pensamento, nosso debate. Porque vamos falar a verdade, né? Assim como eu já falei no outro vídeo ali, a segunda coisa que a gente mais gosta de fazer é teorizar, debater, imaginar o que pode ser nesse futuro, tanto do Walking Dead quanto de Fear, de World Beyond. E lembrando uma coisa muito importante, tá? Se quer assistir os outros vídeos que a gente fala de Walking Dead, fala de Fear, fala de World Beyond, eles estão aqui na playlist, então é só lá procurar que, cara, é o que a gente gosta de fazer, é assistir os episódios, depois vir aqui e debater e tudo mais. Certo, galera? Quer achar o Papo Walker? Tá aqui na descrição do vídeo, tanto o Instagram quanto o YouTube. E galera, bota aqui embaixo nos comentários qual é a teoria de vocês também. Take 04, viva o sonho aqui.